Você não sabe, mas pensa que sabe. Por isso, é dominado. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o verbo, cognição, Sócrates, domínio e evolução, utilizando um texto do Daniel Lopes, jornalista, teólogo, mestre e doutor em linguística, licenciado em letras, com especialização em teoria da arte, crítica da arte, filosofia, sociologia e antropologia. Uma de suas colunas no jornal Gazeta do Povo me inspirou nesse vídeo, introduzindo a live de amanhã com o professor Marcos Trombetta. E hoje é segunda-feira, dia 17 de abril de 2023. Bem-vindos aqui ao canal Sofia Golfeto. Amanhã nós temos live, como toda terça-feira, às 19h30, e eu vou receber com muito prazer o queridão professor Marcos Trombetta. E nós vamos bater um papo sobre evolução, sobre a importância do conhecimento, a importância de nós agirmos de acordo com as leis e princípios do universo, enfim, é tanto conteúdo que não dá nem para eu explicar direito sobre o que nós vamos falar, eu só sei que será com certeza sensacional. Inclusive eu vou deixar para vocês aqui no card a playlist sobre as leis do universo, que inclusive eu criei inspirada no professor Trombetta. E ao longo do vídeo eu vou deixar outros cards para vocês também. Então, eu vou ler um trecho, né, alguns trechos de um dos artigos que o Daniel Lopes publicou nesse livro aqui, ó, A Beira do Abismo. Daniel Lopes, ele é novinho, saiu agora no começo de 2023, portanto é a primeira edição. Eu vou ler trechos da página 65 desse livro, aonde ele traz artigos que ele escreveu na Gazeta do Povo, no jornal Gazeta do Povo, no período de abril de 2021 a abril de 2022. Então, ele vai colocando os textos, né, os artigos em ordem cronológica, e como ele fala sobre diversos assuntos diferentes, sobre geopolítica, economia, sobre programação mental, é muita informação que ele traz. Você vai lendo esses artigos e vai compreendendo muita coisa que está acontecendo no mundo, tá? Claro, eu, infelizmente, não vou poder ler todo o artigo, por conta que se eu falar tudo que está escrito aqui, é capaz de eu não agradar algumas pessoas ou algumas coisas que pensam e que não são pessoas. Mas, vamos lá. Pessoal, esse texto aqui, ele está diretamente relacionado com todo o conteúdo que eu publico aqui no canal para vocês, tá bom? Então, começando. Esse artigo foi publicado no dia 27 de julho de 2021. Abre aspas, então, para o Daniel Lopes. No princípio era o verbo. Assim se inicia o Evangelho de João, trazendo a ideia de que a linguagem é a base de tudo que há. Pensando com calma, percebemos que nossas decisões e o entendimento que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo são permeados pela palavra. Dessa forma, entendemos o poder da linguagem sobre a constituição da personalidade, assim como para a organização da sociedade e o exercício do poder. E é claro, nós estamos aqui falando, obviamente, de programação mental. Há séculos, os gregos perceberam essa força e criaram métodos para usar o verbo com o fim do convencimento e da persuasão. Essa técnica recebeu o nome de retórica, que significa a arte de bem argumentar. Desde então, muitos têm se dedicado ao uso da palavra como instrumento de domínio de massas. Ignorar essa realidade e desconhecer tal realidade significa estar sujeito a ser subjugado. O problema é que as pessoas, em geral, superestimam sua habilidade de não serem persuadidas. Julgam que, independentemente de estudo ou treinamento especial, seriam capazes de resistir a uma argumentação bem executada, como, por exemplo, a que acontece nas mídias, especialmente nas mídias de grande massa. Este é o chamado efeito Dunning-Kruger. Este conceito seria mais ou menos assim.
quanto menos uma pessoa sabe sobre um determinado assunto, mais ela acha que sabe. Imagine esse efeito funcionando sobre a própria existência da pessoa, que julga pensar por conta própria, fazendo suas escolhas com autonomia e decidir seu próprio futuro. Significa que, quanto mais ela se achar livre, menos livre ela seria. Essa é a primeira parte da leitura, e aqui ele começa a fazer um comparativo entre aquele livro que eu mencionei num vídeo para vocês a semana passada, que é a data de 1948, só que com o final invertido, né? E aí ele discorre várias coisas sobre isso, e depois, deixa eu ver aqui, no meio desse discurso aqui, ele cita o termo avarento cognitivo. Então eu vou começar a ler a partir de uma outra parte, onde ele já começa falando sobre esse avarento cognitivo. O avarento cognitivo seria aquele que tende a pensar e resolver problemas da forma sempre mais simples e menos exigente, evitando soluções elaboradas, ou seja, é aquela pessoa que tem preguiça de pensar. Ela evita pensar porque pensar dá muito trabalho. E aqui eu lembro direto do professor Trombetta. Enquanto o avarento evita gastar dinheiro, o avarento cognitivo evita fazer esforço mental. Eles não pensam racionalmente ou com a devida atenção, preferindo dispor dos chamados atalhos cognitivos para tirar conclusões e formar opiniões. O problema é que, em geral, quem não sabe nada sobre um assunto não tem nenhuma dúvida sobre ele. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Sócrates percebeu, ao se debruçar sobre um tema, que não possuía conhecimento suficiente sobre ele. Por isso, procurou os maiores especialistas de sua época. A surpresa foi que, ao conversar com os maiores peritos sobre ética, leis, poesia e política, concluiu que os experts não conheciam realmente os temas que julgavam dominar e desconheciam a sua própria ignorância. Foi por essa razão que o importante oráculo de Delfos declarou à época que Sócrates era o homem mais sábio de toda a Grécia. Bom, pessoal, essa coisa do Sócrates, a retórica, a argumentação, o oráculo de Delfos, tem a ver com a história do Sócrates. Eu, em algum vídeo aqui, já falei um pouco sobre isso, né? Mas o fato do Sócrates ter compreendido e reconhecido a famosa frase, né? Só sei que nada sei, foi o que realmente o levou a ser considerado, por esse oráculo de Delfos, a pessoa mais sábia da Grécia naquela fase, porque ele assumia a sua ignorância. Por quê? Porque quanto mais ele sabia, mais ele percebia que não sabia nada. Mas também, de lá para cá, descobriu-se que quando você realmente não sabe nada sobre um tema, você é facilmente conduzido para tomar as decisões que os outros querem que você tome, sem assumir o poder da sua vida nas suas mãos. E mais um pedacinho aqui para fechar. Sócrates estava imune ao efeito Dunning-Kruger e à avareza cognitiva, ou seja, ele pensava para um caramba, ele não tinha preguiça mental. Infelizmente, poucos hoje estão dispostos a pensar um pouco mais e reconhecer as suas próprias limitações. Então, pessoal, esse texto aqui, ele tem tudo a ver com o que nós vamos conversar na nossa live de amanhã. Esse conteúdo está intimamente ligado a tudo que nós vamos falar. Lembrando que o professor Marcos Trombetta sempre nos estimula a pensar de verdade, a ampliar os nossos horizontes com relação ao conhecimento. Claro, nós não temos como saber a fundo sobre tudo, mas nós precisamos ter uma noção sobre tudo e nos aprofundarmos especialmente naqueles assuntos, naqueles temas que dizem respeito diretamente ao que está acontecendo com a nossa vida, não é?
Por exemplo, não adianta nada eu querer estudar a fundo como se produz um navio, como que se fabrica um navio, como se constrói um navio. É um conhecimento interessante, eu posso ter uma noção, mas eu preciso estar ao par, sim, do que está acontecendo no mundo com relação à geopolítica, com relação a decisões financeiras, econômicas, tanto do país, né, onde nós vivemos, quanto do mundo, porque essas coisas, de uma certa forma, conduzem a vida das pessoas para um determinado lugar. E se você não está prestando atenção no que efetivamente hoje vem acontecendo, já de muitos anos para cá, eu sempre falo isso, você está acreditando em coisas que te fazem acreditar, porque você escolheu ser um avarento cognitivo e não colocar a sua cabeça para pensar de verdade e perceber os rumos que as coisas estão tomando. E quem está passando por aqui e não é inscrito no canal, eu peço para que se inscreva caso goste de temas assim. Também, se você puder curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda muito na divulgação do vídeo, ajuda a todos os produtores de conteúdo. Ontem eu estava conversando com o Guilherme da banda Gurvan e ele falou que ele adora os vídeos, ele assiste muitos vídeos de vários canais e que se a pessoa não fala, não lembra ele que ele precisa curtir, ele esquece, ele fala que é uma coisa que passa batido. Então, pessoal, por falar em banda Gurvan, esse final de semana eu estive com eles no sábado, quase que o dia inteiro, até de madrugada aí, porque eles estiveram tocando aqui no Aloha e no Totem, né? E numa das nossas conversas, nós decidimos fazer uma live. Então vamos fazer uma live, eu daqui de Peruíbe e eles lá da Praia Grande. Essa live provavelmente vai acontecer no segundo semestre e aí vocês vão conhecê-los, né? De tanto que eu falo aqui. E é isso, pessoal. Aqui na descrição, vocês sabem que eu tenho vários links com ferramentas que inclusive algumas delas produzidas, né, pelo professor Marcos Trombetta para o nosso processo de autoconhecimento e evolução pessoal. Também tem o meu e-mail para contato. Eu convido vocês a assistirem mais vídeos aqui do canal. Vou deixar a playlist sobre a mente aqui do lado, que eu também fiz inspirada no professor Marcos Trombetta, e do lado de cá o vídeo de quinta-feira da semana passada. E a nossa mensagem de hoje, claro, tinha que ser do professor, né? Então vamos lá. Ser ignorante nos dias de hoje é uma escolha. Eu sou Sofia Goffetto, desejo uma ótima semana para todos vocês, aguardo cada um de vocês na live de amanhã, muita paz dentro da verdadeira luz, namastê e aquele beijo para você, tchau!